Mas a gente segue nesse assunto por aqui, porque depois desse acidente, uma série de questões técnicas sobre o avião foram levantadas. E para nos ajudar a esclarecer mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Rafael Santos, que é piloto, já está aqui com a gente. Muito bom dia, Rafael, muito obrigada pela sua participação. Juliana, bom dia para vocês, boa noite aqui para mim. Eu estou falando da Coreia do Sul, então eu estou 12 horas na sua frente. Tá longo. E aqui tá de noite. Não, eu vim do Brasil, eu trabalho aqui, moro no Brasil, então estou passando minhas 2 semanas trabalhando aqui. Rafael, eu vou começar te perguntando sobre um ponto que a nossa repórter trouxe agora, que está sendo avaliado ali pelos peritos, que é o movimento de queda dessa aeronave, né? O movimento ali de parafuso chato, porque a gente tem vários vídeos flagrando o momento da queda e vendo que essa aeronave roda ali no próprio eixo. O que esse movimento, com a sua experiência de piloto, pode indicar sobre o que aconteceu? É claro que é uma avaliação aqui do que a gente tem em mãos, né? Uma avaliação ainda prematura. Mas esse movimento pode ajudar a esclarecer o que aconteceu nesse voo? Juliana, vamos entender uma coisa. A gente está baseando a nossa análise muito mais nas imagens e em dados muito não tão confiáveis quanto a análise das caixas pretas. Para a gente conseguir entender isso com profundidade, vai ter que esperar, lamentavelmente, o tempo necessário para fazer a análise desse acidente. Indica que o avião entrou numa atitude muito difícil de ser salva ou resgatada ou administrada pelos pilotos. Temos que entender esse acidente em 2 partes. O que levou o avião a entrar nesse tipo de atitude e, segundo, o que não permitiu que os pilotos recuperassem esse tipo de atitude. Ela é difícil? É recuperável. E outra, ele não gira no próprio eixo. A sensação que você vê é que ele gira no próprio eixo. O avião não desceu na vertical. Ele começa a descer de forma elíptica, elipse bem pequenininha, mas ele vai descendo assim como se fosse uma folha. Eu dei um exemplo na entrevista passada. Imagina uma folha de papel A4 voando, né? Descendo mais ou menos assim. É nesse sentido, girando desta forma. Indica que ele teve um problema de controlabilidade. A gente coloca aqui na linguagem técnica, no nosso jargão de pilotos, né? O avião entrou no estado indesejável e teve uma perda de controle em voo, o que causou o acidente. E você nota uma coisa interessante, eu vi a repórter falando antes com relação à posição da cabine dos pilotos. Você notou que ela está quase intacta? O que nota é que o avião bateu chapado, ele bateu como se fosse aquela folha de papel que eu falei, desta forma no chão. Ele não bateu de bico na linguagem, numa linguagem mais comum. E agora, tem uma outra questão também que está, inclusive, repercutindo bastante, que é sobre esse tipo de aeronave. Queria que você, com a sua experiência, também contasse para a gente se você conhece o ATR e consegue explicar exatamente como ele funciona, porque é uma aeronave menor, faz voos regionais. O que isso significa? Vamos entender uma coisa, eu vou fazer um comparativo com um carro, né? Você pode ter um carro maior ou um carro menor, porém ambos são carros, ambos andam com 4 rodas, ambos andam na estrada. O avião que eu opero é um avião bem maior e tem um sistema de proteção a gelo diferente, um sistema de antigelo, que não permite que o gelo fixe nas asas. O ATR tem um sistema de degelo, ou seja, tem que ter gelo lá, precisa ser removido de forma pneumática. Tem como se fosse uma tira de borracha, ela infla e quebra esse gelo é removido. Esse tipo de sistema funciona em aviões que voam em altitudes mais baixas, mais ou menos entre 3 mil metros a 5, 6 mil metros. O avião que eu vou voar mais alto, tanto o gelo se forma de forma diferente. Esse avião, o ATR, tem asa alta, o que também facilita a formação de gelo. Porém, o avião é certificado para voar no gelo, ele opera na Europa, ele opera nos Estados Unidos, ele opera no Canadá, opera em condições muito mais adversas que o Brasil. Opera com segurança, ou seja, o produto é um produto seguro. Ele tem sistemas de indicação para o piloto, inclusive, que está formando gelo e tem que acionar o sistema para funcionar. Portanto, possibilidade de gelo, eu entendi a sua pergunta. Existe. Linka isso no ATR? Existe. Porém, qualquer tipo de avião, uma condição de gelo severo, muito gelo mesmo, a orientação que nós temos é sair o mais rápido possível dessa situação de gelo. Como? Descendo. Toda vez que você desce, o ar se torna mais quente e o gelo tende a derreter e a coisa fica mais confortável. Voltamos àquele ponto que eu coloquei no começo.
O que levou o avião a entrar nesse parafuso chato e, principalmente, o que impediu os pilotos de saírem em tempo suficiente dessa situação de parafuso chato. E outro ponto que chama a atenção é esse que está sendo colocado sempre nas coletivas ali dos técnicos do CENIPA. Eles não acionaram, né, a central de controle e não comunicaram nenhum tipo de emergência, por isso vários questionamentos sendo feitos nesse momento. Eu vou trazer aqui para a nossa conversa o Pedro Venceslau, que é o nosso analista, que também conversou ali com alguns integrantes, com alguns técnicos e tem também algumas perguntas para que a gente possa conversar sobre isso aqui. O Pedro está sem som para mim. O Pedro, a gente vai fazer um ajuste aqui no microfone do Pedro, para que a gente possa conversar. Enquanto a gente faz esse ajuste, vou perguntar o seguinte, Rafael, pela sua experiência, que tipo de informações podem ter nas caixas pretas? A gente já teve ali uma indicação dos técnicos também de que o momento ali de 30 minutos anterior à queda vai dizer muito sobre o que pode ter acontecido com essa aeronave e como a tripulação lidou com isso. Mas que tipo de informações as caixas pretas podem revelar nessa investigação? Vamos separar então, são duas caixas pretas, que são laranja na verdade, né, para ser mais localizadas, mas com o jargão de caixa preta. A primeira delas grava a voz, as conversas dos pilotos, tanto entre os pilotos como do piloto controle de tráfego aéreo. Normalmente são os últimos 30 minutos, até 2 horas, depende da caixa preta, entre aspas. Você notou ela aberta? É um circuito eletrônico, né? Ela grava de forma digital tudo isso. A segunda caixa preta grava parâmetros de voo. No caso do avião que eu vou, ela grava até 160 parâmetros, ela grava tudo que eu faço. Provavelmente no ATR também tem um sistema parecido. Grava até a posição dos botões que você coloca. Tudo que eu mexo, o que eu mexo no manche, que é a direção do avião, em termos de potência. Tudo que acontece é colocado ali, é reproduzido depois que decodificado numa tela de computador e pode ser principalmente duplicado no simulador de voo. Ou seja, esses dados todos eu posso colocar no simulador de voo e repetir o que aconteceu nessa situação dos pilotos. Eu queria fazer só uma colocação. Você falou sobre a emergência, o nosso Mayday, né? O que é o Mayday? O Mayday, eu me torno prioridade e faço o que eu achar que eu tenho que fazer para garantir a segurança do meu voo. O que o controle de tráfego aéreo faz? Simplesmente afasta os outros aviões para me dar espaço e me fornece informações se eu pedir. Numa situação tão complicada como de parafuso chato ali, eu duvido, eu falo como piloto, esse é o meu sentimento, eu não estou afirmando isso. Não dá tempo de você colocar a mão para você verbalizar esse Mayday. Você fica tentando resolver o problema no momento. É uma situação muito limite. Normalmente a gente se concentra tanto em solucionar isso e está tão imerso na situação que você nem pensa na possibilidade de botar a mão no rádio e falar um Mayday, por exemplo. Que ali também não adiantaria muito, né? Sim. Pedro Venceslau agora está aqui com a gente, tudo ok, pode fazer a pergunta. Rafael, boa tarde. Depois do acidente vieram à tona vários relatos de pilotos, não só da Voepes, mas sobre jornadas extenuantes de trabalho. Eu queria saber se essa é uma realidade dos pilotos hoje no Brasil, da precarização do trabalho dos pilotos, ou essa é uma questão que se restringe apenas à Voepes? O que foi colocado ali foi um comentário de um piloto, uma audiência pública da ANAC, né? As empresas aéreas, eu vou falar de forma geral primeiro, as empresas aéreas como a Voepes, as empresas grandes do Brasil possuem sistemas eletrônicos de gerenciamento de fadiga. É um sistema chamado SMS, um sistema de segurança que inclui a fadiga dos pilotos. Portanto, fica muito difícil a empresa trabalhar à margem da legislação. O que você pode dizer para mim, a legislação ela é extenuante ou não, é uma segunda questão. O que está acontecendo no momento agora é que a ANAC, a agência que regulariza toda a aviação no Brasil, quer estender esses limites para os limites mais próximos dos limites internacionais. São limites bastante elásticos, muito mais pesados que no Brasil, entre aspas. Porém, a gente trabalha, eu vou fora, em outro tipo de condição, né? São países onde você tem muito mais infraestrutura, muito mais suporte de voo, muito menos demanda extra voo. No Brasil, o pessoal trabalha muito, é extenuante,
porém, é dentro do limite regulamentar. Eu não creio que a passaria deva ter excedido algum tipo de limite desse. Porém, isso tudo levantado durante a análise do acidente, tá? Quanto o piloto voou, que horas voou, o descanso que teve, que situação estava, se estava ou não. Só uma última pergunta. Queria te perguntar o seguinte, Rafael, sobre essa questão da retirada dos destroços, porque a gente teve um primeiro momento ali, a retirada dos corpos, né, importante para a identificação, e agora um trabalho para a retirada do motor, da fuselagem. Isso também, e a situação ali, o posicionamento e a situação dessa fuselagem é importante para a investigação? Tudo. O avião é retirado e provavelmente deve ser remontado em um hangar, tá? Todos esses destroços. Posição de superfície de comando, hélices, motor, fuselagem, tudo isso é remontado, analisado peça por peça pelo CENIPA e normalmente pelo fabricante do motor também, pelo fabricante do avião também. É um time multidisciplinar que faz esse tipo de análise. Eu queria só fazer um comentário. Todo acidente é uma tragédia lamentável. Se morre 62, se morre uma pessoa só, é 100% de perda para aquela família atingida. É uma situação muito, muito triste de ver, principalmente porque foi gravada a queda. Porém, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos ter um pouquinho de cuidado, os dados vão aparecer e, principalmente, vamos tirar lições desse acidente para que isso não acabe acontecendo novamente. E da tripulação também, né, que tentou ali resolver o problema, se de fato ele aconteceu, e acabou perdendo a vida. Então, é uma situação muito delicada para a gente entender, né? Tanto pela parte emocional das famílias que perderam esses parentes, principalmente de gente que estava ali trabalhando, como também para a investigação. Agora, você nos traz um ponto importante, Rafael. Há uma investigação em andamento que deve levar um tempo, não é um procedimento rápido. Normalmente, eu acredito de 1 a 2 anos, tá, para estar concluída. O que acontece é que ela tem um relatório preliminar, que deve acontecer em torno de 30 a 60 dias. Esse relatório dá muitos indícios do que está acontecendo. Por enquanto, nós temos o quê? Algumas peças do quebra-cabeça. Mas, de novo, como eu te falei, muito tênues, porque não são dados concretos do voo. Decodificando as caixas pretas, como a gente falou, esses dados se tornam... A gente consegue entender muito mais o cenário. E eu vou falar uma coisa para você como piloto. A gente ali, numa situação tão limite dessa, fica tão absorvido na situação que você não consegue ver nada em volta. Piloto é um bicho muito complicado, é como piloto de Fórmula 1. A gente se concentra de uma forma tão intensa na situação, eu tenho certeza absoluta que os dois colegas que estavam ali o fizeram da melhor forma possível, que você não vê o seu entorno. E pode ter certeza, tentaram de todas as maneiras possíveis resgatar o avião e sair daquela situação com segurança. Vamos entender o porquê isso não aconteceu. Rafael, você acredita que depois desse acidente, esse acidente acabou sendo um sinal de alerta para outras aeronaves do tipo, para outros pilotos que passam pela mesma rota, ou é um ponto ali que acabou sendo fora da curva? Eu acredito que foi um ponto fora da curva, você colocou muito bem, tá? Porém, é um alerta para todos nós. Todos, independente de qualquer coisa, vão aprender com isso. Eu vou dar um exemplo muito fácil. O acidente da Air France, que bateu no Oceano Atlântico, né? Pousou, uma coisa muito parecida, foi um parafuso chato, só que ele bateu no oceano. Toda a recuperação de stall, o que é o stall? A perda de sustentação em voo, foi modificada a partir desse acidente. Eu voo na aviação comercial há 41 anos. Eu fiz de uma forma até o acidente, do acidente para frente, isso mudou 100% nosso treinamento. A gente treina no simulador agora de forma diferente. Então, esse acidente com certeza vai deixar marcas, mas talvez a parte nobre dessa tragédia é essa. As lições vão ser aprendidas e vão ser incorporadas na indústria como um todo, para que isso não se repita. Tanto pelo ATR, como eu vou Boeing 777, pela Boeing, pela Embraer, pela Airbus, todos irão tirar lições dessa tragédia. Pedro Venceslau. Rafael, esse tipo de aeronave que faz voos mais curtos, turbohélice, ele acaba voando mais baixo, pelo que disseram os especialistas. Isso dá menos margem de manobra numa situação como essa? Ou também favorece o acúmulo de gelo? Vamos entender que para nós a altitude ou altura é tempo. Né? Quanto mais alto você está, mais tempo você tem. Quanto mais tempo eu tenho, mais possibilidade eu tenho de decidir de forma correta ou agir
com um pouquinho mais de celeridade. Ele voa numa altitude onde a formação de gelo... E o que é gelo? Vamos entender primeiro por que aconteceu ter gelo lá, né? Uhum. A nuvem, o que é? É água em suspensão. Né? A água vai lá, sobe, como você subindo, o ar vai esfriando, ele se condensa e vira nuvem. Essa nuvem tem deslocamento de gelo dentro. No dia tinha gelo severo. Quem mora em São Paulo, próximo de São Paulo, viu o quanto tempo estava fora do padrão. O ATR, por ser um avião que voa neste nível, onde há uma formação de gelo mais intensa, acaba sendo mais afetado. Porém, todos nós voamos nesse nível em algum momento, porque eu estou passando em cima de Campinas, indo para Guarulhos, e vou estar descendo. Eu vou acima das nuvens, eu vou cruzar esse gelo em algum momento. Como os colegas que pousaram antes, ou até você deve ter visto imagens, né, passaram por gelo severo também. O gelo, com certeza, e agora eu vou falar com um pouquinho, vou afirmar um pouquinho de certeza, posso queimar a língua amanhã, né? Mas ele foi um dos fatores contribuintes para o acidente. Se ele foi o fator principal ou não, se ele foi o fator que desencadeou isso tudo ou não, quem vai dizer é a perícia. Agora, a meteorologia, e a gente trata dessa forma, né? Foi um fator contribuinte para esse acidente, com certeza. Rafael, do tempo em que os pilotos, fazendo aqui uma projeção, claro, sempre, né, que é o que a gente está fazendo, do tempo que os pilotos entenderam ali a situação até começarem a tentar reverter isso, é um tempo curto, porque a gente está falando aqui sobre uma necessidade de chamar ou até de comunicar uma emergência, mas eles não conseguiram porque estavam tentando resolver o problema. Então, eu imagino que seja um prazo muito curto de entender o que estava acontecendo, descer um pouco a aeronave por conta do gelo, se essa foi a situação, e tentar ali controlar a aeronave. Tem como a gente prever ali por quanto tempo eles passaram por isso? Tem sim, a gente treina em simulador. Piloto é um bicho muito treinado, né? A gente é mais ou menos um bicho muito reativo, treinado como se fosse um ratinho. Tem uma coisa chamada Startle Effect, que é quando acontece uma situação muito, muito séria, o quanto você demora para você entender aquilo e começar a agir. Você está no seu carro andando, né? Dirigindo, passou um cachorro correndo. Até você pisar no freio, há um hiato de tempo dentro disso. A gente trabalha com hiato muito pequeno. 5, 3, 8, 10 segundos no máximo para começar a fazer alguma coisa. Né? A gente passa o Startle Effect e daí ele vai acabar se traduzindo em algum tipo de manobra. De novo, nesse caso, acho que os pilotos estavam tão absorvidos em tentar sair dessa situação e a prioridade é voar o avião. Né? A gente prioriza as coisas, né? A gente primeiro voa, navega para algum lugar e depois comunica. E ele agiu da forma, provavelmente, pelo que a gente entende aqui, vendo de fora, da forma mais correta possível. Tentou, de alguma forma, tentar salvar o avião. Você fala, Rafael, você sabe disso como? Veja os ruídos dos motores. O ruído altera. Provavelmente esse colega tentou, em algum momento, modificar o regime de potência dos motores. Você vê ele fazendo e a gravação hoje em dia, né, com o celular, você acaba tendo muito dado, né? E é impressionante, porque as pessoas começaram a gravar e tiveram tempo de fazer a gravação ali da queda, justamente porque ouviram, né, um barulho diferente no céu e aí acionaram ali o celular para conseguir registrar a queda desse avião, que são imagens impressionantes. Pedro Venceslau. Rafael, sobre a questão desse modelo de aeronave, o turbohélice, os aviões de turbina, como os que você pilota, né, que são aviões maiores, eles são mais seguros do que esses aviões de turbina ou isso não é uma realidade? Ambos são aviões de turbina, Pedro. O turbohélice ou o jato que eu voo, né? A diferença é o que tem na frente. No meu caso, o meu avião tem uma hélice, entre aspas, fechada por uma carenagem em volta desta hélice. Nesse é uma hélice exposta. Ambos são aviões muito seguros, ambos são aviões a jato. A diferença é que o turbohélice é um avião com motor de manutenção muito mais barata, com consumo muito mais baixo, né? E é um avião feito para altitudes menores. Portanto, como você colocou muito bem, distâncias menores. É um avião com custo operacional muito baixo e um motor muito seguro. Ambos são seguros. A aviação, independente desse acidente, se você parar para raciocinar, é uma atividade muito segura, de risco muito controlado. Né? A gente fala risco mitigado, né? A gente mitiga muito esse risco. É que o acidente, por si só,
acaba sendo trágico, né, e acaba chamando a atenção. O ATR é um produto bom, aliás, um produto excelente, tem mais de 2.000 voando pelo mundo com segurança, pelo mundo inteiro, e novamente, o que a Juliana colocou, foi um ponto fora da curva, vamos entender o que aconteceu para daí sim tirar as lições e poder aplicar isso para a segurança da indústria como um todo. Nós conversamos com Rafael Santos, que é piloto de Boeing 777, está lá do outro lado do mundo, conversando com a gente aqui, esclarecendo alguns pontos interessantíssimos. Muito obrigada pela sua participação. Juliana, Pedro, muito obrigado a vocês, um bom dia e novamente vamos rezar e que as famílias das pessoas que perderam a vida ali possam ser acolhidas em paz, com segurança e tranquilidade. Isso é o mais importante nesse momento. É o mais importante. Muito obrigada, Rafael.